Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o Pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Convido cada um de vocês a ficar até o final do vídeo. Deus tem grandes coisas para nos falar e certamente seremos ministrados por Deus mais uma vez. Como vocês sabem, nós estamos aqui no propósito de santificação chamado Retorno à Santidade, onde estamos abordando dia a dia assuntos, ou áreas da nossa vida que precisam ser purificadas, ser melhoradas. Deus está fazendo uma grande obra através do Espírito Santo e essa obra, ela está acontecendo. Nós sentimos. O que pode acontecer é de resistirmos a ela, a essa mudança, a essa transformação que Deus está fazendo, ou cooperarmos. Então, inteligentemente, se amamos a Deus, nós vamos cooperar com aquilo que o Espírito Santo começou a fazer em nós. Falamos ontem, sobre pecado de relacionamento e sobre as feridas que causamos nas outras pessoas, porque nem sempre somos as vítimas. Muitas das vezes nós somos as pessoas que ferem, que machucam, que maltratam, que magoam. E precisamos fazer esse alinhamento para que tenhamos essa perfeita comunhão também com Deus. Deus espera que tenhamos essa comunhão com Ele. Antes da gente começar a abordar sobre o que diz o livro aqui, hoje vamos tratar do assunto as feridas que nos causaram, as feridas causadas pelos outros a nós. Estamos no 19º dia. Glória a Deus. Você tem feito suas devocionais todos os dias? Você reservou esse lugar e esse tempo diário para se encontrar com Deus? Sim ou não? Responde aí, comenta aí. E outra, você já tirou o seu jejum dessa semana? Você fez o seu jejum? Se você ainda não fez, ainda tem tempo, você pode programar, talvez amanhã. O tempo que você puder, consagre ao Senhor, 1 hora, 2 horas que seja. Mas a minha recomendação é, mesmo que seja pouco tempo, não queira fazer um jejum de 24 horas. Não. Se você nunca fez. Separe 1 hora. Ao acordar, você fale, Senhor, eu vou dedicar ao Senhor a minha primeira hora do dia. Aquela hora que você acordou, despertou, antes de qualquer coisa, sem se alimentar. Busque ao Senhor e eu tenho certeza que você vai experimentar grandes coisas do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, ler um texto bíblico. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Primeiro de João, primeira epístola de João. Você pode abrir aí lá para o final da Bíblia. Capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 2, versículo 6. Está escrito assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, siga os passos de Jesus. O que ele fez ou o que ele não fez deve ser o que faremos ou deixaremos de fazer. Versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Ou seja, à medida que avançamos na comunhão com o Senhor, a nossa mente vai sendo iluminada. Tá? Agora no capítulo 3, a gente pode ler aqui o versículo 3, olha. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mais uma vez a Bíblia fazendo referência à santidade, à pureza de Deus e como devemos imitá-lo nisso. Versículo 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio.
Agora ele vem abordar sobre o amor que devemos uns aos outros. Porque essa é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Aquele que não é capaz de amar o seu irmão, espiritualmente ele ainda está morto. É o que diz João aqui. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Olha só, que forte. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Esses textos, né, eles são muito contundentes na sua verdade. 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. O amor, ele é prático e não é teórico. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Mesmo amor que foi derramado na cruz serviu para nos capacitar a amarmos uns aos outros. Versículo 16 do capítulo 4. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, essa epístola de João fala muito sobre esse amor que devemos uns aos outros, esse amor que devemos manifestar uns aos outros. Ele é uma enciclopédia do amor. E um outro texto que a gente pode meditar aqui nessa noite é o texto de Hebreus. Hebreus, vamos abrir aqui. Hebreus. Hebreus. Não encontrei aqui agora, mas eu achando coloco a referência, ou se você encontrar, você coloque aí nos comentários. É o texto que diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Achando essa referência, você coloca aí nos comentários. E eu achando aqui também, eu vou colocar nos comentários. Depois é só a gente buscar lá, tá? Não dá pra gente fazer essa busca aqui, essa procura agora e achar essa referência. Mas o texto é esse. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos ao tema de hoje. Vamos lá. Falei sobre as feridas que a gente causou nos outros e como devemos agir, né? Corrigir para que as nossas orações sejam ouvidas, para que o nosso culto seja recebido, para que o nosso louvor seja verdadeiro, para que a nossa adoração agrade a Deus. Você está amargurado ou guardando ressentimento contra pessoas que lhe ofenderam? Faz uma sondagem aí no teu interior. Você tem mágoa, ressentimento contra algo que alguém tenha feito a você ou contra alguém que fez algo contra você?
é importante, né, você lembrar isso para que você corrija, né, para que você faça a correção no seu curso, né, no seu trajeto. Não podemos fazer essa caminhada da santificação carregando bagagens, mochilas, pesos que o Senhor está mandando jogar fora. Então, ressentimentos, mágoas são coisas que atrapalham a nossa caminhada em busca de Deus. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: Jesus fez uma afirmação de enorme importância, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Então falamos ontem sobre as ofensas as feridas que causamos nos outros, agora nós estamos falando sobre as feridas que nos causaram e sobre a questão do perdão. Olha o que a Escritura nos diz. Se perdoarmos se perdoarmos as ofensas dos outros, o Pai Celestial também nos perdoará. Mas se não perdoarmos, se retivermos o perdão aos outros, o Pai Celestial também não nos perdoará. Então, o perdão de Deus ele está diretamente ligado, atrelado ao perdão que liberamos para os outros. Nós não devemos guardar ou reter o perdão. Devemos liberar. Certa vez o discípulo perguntou a Jesus: quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende? 7 vezes, que era o que a lei mandava. Jesus respondeu: não somente 7, mas 70 vezes 7. Então alguém que é capaz de perdoar 70 vezes 7 é alguém que é capaz de perdoar sempre. Essa é a base dessa instrução de Jesus. Muitas orações não passam do teto porque você está guardando ressentimento e amargura contra outras pessoas. Eu diria que o ressentimento, a amargura, que o texto bíblico diz que não devemos deixar a raiz de amargura brotar no nosso coração, elas causam interferência na nossa comunicação com Deus. Eu diria que Deus, ele não se volta para alguém que sabe que precisa fazer uma coisa e não faz. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, é o que a palavra de Deus diz. Então, as nossas orações não são ouvidas, não são atendidas. Deus se vira, ele vira o rosto contra nós. É o que disse Isaías: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, de maneira que ele não vos ouça. Tá? Então precisamos ter essa consciência de que o perdão é algo que precisamos fazer para recebermos perdão, para nossas orações serem ouvidas. E o diabo ele vai trabalhar muito astutamente na nossa mente para que a gente não perdoe. Não perdoe. Para quê? Para que nós estejamos distante de Deus, para que as nossas orações não sejam ouvidas e para que a gente padeça, né, nesse mundo coisas que não precisaríamos padecer. Na verdade, Jesus diz que devemos perdoar as pessoas de coração. É uma outra coisa também que dá um bom debate, porque muitas pessoas dizem: eu perdoei, mas é ele para lá e eu para cá. A pessoa não quer nem contato com o outro, então não houve ali um perdão como o perdão de Jesus. Porque o perdão de Jesus, ele restaura a comunhão. O nosso perdão, às vezes, não. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui, porque isso renderia um debate aí muito grande.
Em Mateus 18:35 lemos: Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então, quando nós não perdoamos, olha o risco, olha, presta atenção no grande risco que é nós guardarmos ofensa no nosso coração e não liberarmos perdão para alguém. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. É terrível. É comum as pessoas dizerem que perdoaram alguém quando em seu coração não o fizeram. Muitas pessoas guardam secretamente amargura contra amigos ou familiares. As pessoas escondem. Elas dizem para as outras que está tudo bem quando não está. E o ser humano ele tem também um mecanismo de defesa que é de ocultar certas coisas. Então, as pessoas às vezes são magoadas e ela oculta aquilo. Ela pega como se colocasse dentro de um cofre, trancasse e jogasse a chave fora. A mágoa está lá, mas ela está secreta, ela está escondida. Poucas pessoas vão ver, mas a pessoa que ainda está ressentida, magoada, vez ou outra ela vai ser tocada naquele lugar ali e aquilo vai doer. São os chamados gatilhos emocionais. Então, o que Deus recomenda a nós? Perdoa. Perdoa porque você só vai ter vantagem. Você não vai ter nenhuma desvantagem, você vai ter só vantagem. Você vai receber o perdão de Deus na mesma medida, na forma que você fez. Você vai ter as suas orações atendidas e você vai ter plenitude na sua comunhão com Deus. Em outros casos, pode ser contra estranhos que lhe fizeram mal. Hoje, especialmente os crentes necessitam estar atentos se estão guardando rancor contra maus políticos, ativistas sociais, artistas que atacam os nossos valores. Essa é uma outra coisa, é um outro aspecto aqui que o autor aborda, que muito facilmente nós podemos ser enlaçados, porque eu diria que é um laço, é uma armadilha. Quantas pessoas elas têm ódio político? Elas odeiam pessoas que pensam diferente dela, que podem até estar erradas, mas elas odeiam e descartam. Quantas famílias foram separadas nessa guerra política recente, direita e esquerda? Quantas pessoas entraram em atrito, em conflito, e algumas até hoje ainda não restauraram a sua comunhão. Tivemos notícias de assassinatos, de morte. Nós, como cristãos, devemos pensar se estamos permitindo ou acolhendo em nossos corações esses sentimentos que Deus já nos mostrou que não devem estar no nosso coração. Peça a Deus que sonde o seu coração e revele qualquer forma de amargura ou falta de perdão. É possível guardarmos uma amargura secreta contra Deus em nosso coração. Isso é possível? Vamos transformar essa narrativa do autor numa pergunta. É possível guardarmos uma amargura secreta contra Deus em nosso coração? Você já se sentiu triste com Deus por uma resposta que Ele não te deu? Por algo que Ele não tenha feito? Que você queria que acontecesse? Muitos de nós podemos guardar alguma tristeza ou amargura no nosso coração contra Deus. Algumas pessoas se ressentem do fato de Deus ter permitido alguma tragédia pessoal ou não ter respondido a uma oração urgente. Certa vez, há alguns anos atrás, há bastante tempo atrás, tinha uma menina na nossa igreja que ela morreu no seu parto. Ficou 2 bebês vivos e
a mãe daquela menina uma vez, eu conversando com ela perguntou por que Deus permite isso. Por que Deus permite que uma mãe morra e deixa 2 filhos aqui? E a única resposta que a gente pode dar é que Deus é Deus. Ainda assim, Ele é amor. Porque nós não temos a fotografia completa de uma situação. Nós não temos as possibilidades, as variáveis para uma situação como essa, mas Deus tem. Quando Deus permite que algo aconteça aqui, Ele não está com a visão limitada como a nossa, Ele está enxergando muito mais além. Ele está olhando no futuro, porque o futuro está presente para Deus ali. Outros guardam rancor por Deus abençoar outras pessoas de uma maneira que não os tem abençoado. Tem pessoas que têm inveja da bênção do outro e se ressentem contra Deus. Muitos cristãos têm esfriado em seu serviço e adoração porque estão decepcionados ou feridos com Deus. Vamos a algumas perguntas? Há alguma situação ou pessoa contra a qual você está guardando amargura ou ressentimento, por menor que seja? Faz uma sondagem no teu coração e levante essa informação aí de dentro de você. Pai, mãe, irmão, no passado, quando você era criança, quando você... Tente lembrar. Deus quer curar essas feridas. Você secretamente tem se ressentido de Deus por causa de alguma situação dolorosa que Ele permitiu em sua vida? A perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, a perda de entes queridos, geralmente trazem esse sentimento, esse culpar a Deus, como se Ele tivesse culpa. Você tem esfriado no seu relacionamento com Deus porque Ele te desapontou de alguma maneira? Porque Deus não te respondeu como você queria? Você se sente mais frio hoje? Seja honesto consigo mesmo e confesse totalmente esses pecados. E lembre-se que o perdão é uma escolha, não um sentimento. Se você escolher perdoar, Deus mudará o seu sentimento. Perdoar é uma decisão. Veja bem, por que nós não perdoamos? É o que o autor está falando aqui. Porque nós estamos sentindo. Sentindo o quê? A dor, a decepção, a mágoa, a amargura. E por isso nós não perdoamos. Mas o que o Senhor nos ensina aqui não é um sentimento, é uma escolha. É você se conscientizar que isso é um mandamento de Deus. É um mandamento. Você precisa perdoar para você ser perdoado, para você ter suas orações respondidas, ouvidas, para você intensificar sua comunhão com Deus, para você experimentar coisas espirituais, para você avançar nesse crescimento na graça e no Espírito. Não tem outra alternativa. Não espere sentir. Se você esperar sentir de perdoar, você nunca vai perdoar. Então, decida. O que o autor está dizendo aqui, ó, quando você decidir perdoar, Deus muda o seu sentimento. Deus tira aquela dor. Deus tira aquela mágoa. Deus tira e apaga aquela cicatriz. Apaga aquela ferida. Cura aquela ferida. Você vai ver a cicatriz daquela ferida, mas você não vai sentir mais dor no momento em que você decidir perdoar. Vamos orar? Nosso tempo é curto aqui. A gente poderia falar durante horas e horas. A gente poderia promover um debate aqui para que vocês expusessem também as suas ideias, mas você pode fazer isso nos comentários, tá? Você pode fazer isso nos comentários, porque não perdoar é como andar com uma corrente amarrada nos seus pés. Você não vai muito longe.
Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é grandioso, digno de toda adoração, todo louvor. O Senhor é o dono do nosso ser, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Por isso nós nos rendemos a ti, Senhor. E ao ouvir, Senhor, a tua palavra, a tua ministração, os teus decretos, Senhor, os teus conselhos, ó Deus, por que ainda resistimos a ti? Porque ainda endurecemos o nosso coração quando o Senhor diz: quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por que nós ainda endurecemos? Ó Deus amado, entendemos então que precisamos da tua ajuda, do teu auxílio. Precisamos ser santificados, Senhor, para não termos dificuldade em obedecer conselhos tão simples e poderosos para a nossa vida. Ó Deus amado, o Senhor nos ensina que devemos perdoar, que perdoar é um remédio. Por que não tomamos esse remédio, Senhor? Por que retemos o perdão contra outras pessoas? Por que guardamos esse ressentimento? Porque ressentimento é sentir de novo. Porque seguramos essa dor em nossas mãos quando poderíamos largar. Deus amado, eu oro ao Senhor para que o Senhor visite o coração de cada um que ora comigo nessa hora. Sonda os seus corações, vá até o lugar mais profundo da sua alma, onde estão escondidos, Senhor, feridas que foram causadas em algum momento das suas vidas. Exponha, Senhor, traga para fora esse sentimento e capacite os teus filhos, Senhor, a liberar o perdão, ainda que não tenha sido pedido. Ó Deus amado, que façamos isso, porque isso é a tua vontade, e possamos fazer isso com alegria, conforme foi ensinado aqui, que tenhamos, Senhor, a coragem de tomar essa decisão, e que o Senhor mude os nossos sentimentos, que possamos, Senhor, avançar na comunhão contigo. Eu oro, Senhor, para que os teus filhos aqui sejam capazes, Senhor, de lidar com isso, com coragem, com ousadia e com poder do alto, que eu sei que virá sobre eles. Por isso eu oro, Senhor, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba do Senhor a capacitação para que você perdoe o imperdoável. Eu profetizo sobre a sua vida um derramar dessa unção, dessa graça, de liberar perdão para quem não merece, para que você tenha leveza no seu andar com Cristo. Fica na paz, se Deus permitir, amanhã estamos de volta, continuando sobre esse assunto, relacionamento, que é um pouco extenso. Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família, que todos os seus recebam essa proteção do Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre sua família, sobre sua casa, sobre seus negócios. Eu oro e profetizo em nome de Jesus. Amém.